Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, aqui num lugar especial, hoje na Olivas Empório, em Novo Hamburgo, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente entrevistar mais uma pessoa inspiradora. Hoje eu estou aqui com a Shirley Balbino, ela que vai contar um pouco da sua trajetória, que é de Belém, né? Exatamente. Que é de Belém, tem um monte de coisa legal, empoderamento feminino vamos falar sobre superação, coragem, né? E conhecer um pouco mais dessa mulher maravilhosa que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Shirley, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eliane. Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui contigo hoje. Uma mulher tão inspiradora com um programa tão lindo desse. Então, muito obrigada. Que maravilha, fiquei muito feliz por tê-la aqui comigo, né? E já era de bastante tempo que eu queria te convidar, né? E agora surgiu a oportunidade, deu tudo certo e vamos ao papo aqui, porque eu preciso contar o que essa mulher anda fazendo e quem ela é. Começa lá do início, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, que é tão inspiradora, gente. Então, quem tá aqui com a gente, não desliga a TV, fica aqui no YouTube, porque tem muito papo bom aqui no programa As Pessoas Inspiram. Exatamente, Eliane. Como vocês vão perceber pelo meu sotaque, né? Eu não sou gaúcha, eu me considero paraúcha, porque eu nasci em Belém. Já estou há 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, um lugar que me acolheu. Fui muito bem recebida aqui. Eu amo muito. E aqui eu constituí a minha família, né? A Sara, o Carlinhos, uma família linda que a gente formou, os meus gauchinhos, uma mistura, né? Gaúcho com alemão, com paraense, com índio, com negro. Então a gente tem essa miscelânea aí no nosso DNA. E Shirley, conta pra nós assim um pouquinho, né, em Belém, como é que era a tua vida lá e como é que tu veio parar aqui pro Rio Grande do Sul, né? Porque tem uma longa jornada aqui de percurso, né, que é muito bonita, que a Shirley vai falar pra gente agora. Então, Eliane, eu nasci e me criei numa periferia lá em Belém. E sou filha de pai pescador, mãe empregada doméstica. E eu comecei a minha carreira, eu digo a minha jornada, desde muito cedo, né? Eu sempre fui uma menina muito apaixonada por música, por arte. Embora eu tenha vindo de um ambiente muito desprovido de beleza, vivia num ambiente muito árido, mas a arte, a cultura, a educação sempre fizeram parte da minha vida. Eu não tinha condições para comprar livro, mas eu lia dicionários. Então, eu adorava, fazia curso de filosofia, aqueles que era de graça da Nova Acrópole, adorava. Então, eu comecei a minha vida sendo criada dentro de uma periferia com poucas oportunidades, né? E sempre almejando, o meu maior sonho era um dia poder sair dali. Eu dizia, eu não mereço estar aqui. Eu preciso ir e conquistar fazer grandes realizações, atingir grandes conquistas na minha vida. Então, esse sonho já veio dentro de mim, essa vontade de mudar a minha realidade, embora as oportunidades não chegavam até nós, por conta do lugar, era muito distante. E eu digo, quando nós temos um sonho, as oportunidades, elas aparecem. E se elas não aparecerem, a gente tem que buscar elas. E foi o que eu fiz. Eu busquei essas oportunidades dentro desse limite ali do meu bairro. E eu me lembro que eu fui estudar comunicação social. Em Milão, ganhei uma bolsa de estudos. Com 17 anos eu ganhei uma bolsa de estudos e eu consegui, a partir dali, romper as barreiras sociais, financeiras e psicológicas, né? E fui estudar. Fiquei morando 3 meses a primeira vez em Milão. E aí foi a partir dali que me abriu muitas portas, né? A vida
passou, digamos que sorriu para mim, e foi através dali que eu consegui estar hoje, chegar onde eu estou, né? Vim morar no Sul, entendi que eu sonhava, né, na época com uma carreira de artista. Eu queria ser famosa, queria virar uma grande artista, me tornar uma grande artista. E não me tornei uma grande artista, mas eu percorri uma jornada no mundo corporativo, na área comercial, muito linda, muito grande. Não me tornei modelo, mas aos 18 anos eu abri um negócio de moda italiana, em parceria lá com o pessoal da Itália. Então eu fui pioneira no mercado de luxo em Belém, trazendo produtos de moda, coisas incríveis, fazia uma curadoria. E também passei a exportar biojoias confeccionadas com sementes da Amazônia, né? Então toda vez que eu ia para Milão, que eu ia com aqueles adornos, as italianas ficavam loucas, adoravam. Ai, que lindo! Ai, que é esse produto? Tinham curiosidade para entender. Eu disse, são coisas feitas com sementes, né, da Amazônia. E ficaram loucas. Então, eu também passei a exportar, além de importar produtos da Itália e ter a minha própria loja aos 18 anos, eu também fiz esse intercâmbio comercial entre Brasil e Itália. Olha só. Shirley, deixa eu te perguntar agora, me veio aqui uma questão, né? Esses desafios, né, que tu teve na tua jornada, tudo, como é que foi o papel da tua família nesse sentido, né? Eu sei que a tua mãe também está muito próxima, tu tem um irmão, então conta um pouquinho para nós como é que eles te ajudaram, né? E como é que tu traz esse sentimento de família hoje na tua vida? Eu acredito que a família foi o meu grande pilar para eu chegar aonde eu cheguei, conquistar as minhas vitórias, né, minhas pequenas conquistas, foi através da minha família. A minha mãe, ela sempre nos mostrou o valor do trabalho. Minha mãe trabalhava muito, era empregada doméstica, e eu me lembro que ela nos ensinou muito sobre a questão dos valores. Então, uma vez eu me lembro que no quintal da minha casa tinha um objeto, acho que era um brinquedo. Eu cheguei em casa e disse, olha mãe, o que eu achei? Ela disse, devolve. Eu disse, não, eu achei, achado né? Eu achei, não foi roubado. Ela disse, não, tu vai devolver esse brinquedo porque não é seu. Então, desde muito cedo, a ética, os valores sempre estiveram presentes na nossa vida. Então, eu acredito que, embora eu tenha vivido nesse ambiente desprovido de recursos, né, com muita escassez, com muitas carências, uma coisa nunca me faltou: a ética, a honestidade e a vontade de buscar, de conquistar coisas grandiosas e de sonhar, a capacidade de sonhar. Então, a minha mãe sempre teve esse papel e meu pai também me incentivou a buscar, a conquistar os meus sonhos. Perfeito. Então, isso foi uma grande força que eu tive desde criança. A minha mãe acreditando nos meus sonhos e nunca me impediram. Até porque eu me lembro que quando eu ganhei essa bolsa de estudos, o meu pai disse, não, você não vai para a Itália, não tem condições. A minha mãe disse, ela vai para a Itália sim, ela vai porque você não tem condições de dar um futuro para ela e ela vai em busca dos objetivos dela. Então, essa determinação, essa coragem, eu carrego muito da minha mãe, que me passou essa força. Sensacional, tô arrepiada aqui só de ouvir, né, e de ver a potência do ser humano, né, Shirley? Eu acho que assim, quando a gente acredita na gente, quando a gente busca os nossos sonhos, né, vem uma força interna, né, que eu acho que é uma força divina, espiritual mesmo, que nos ajuda a passar por tudo que a gente passou, né? Depois a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu passei por tudo isso. Sim, passou e deu certo, né? E a gente segue a vida para frente, né? E hoje em dia, assim, eu acredito, e também por ser uma estudiosa do empreendedorismo, eu percebo que é uma atitude empreendedora, né? E eu acho que tu tens isso muito evidente na tua fala, nas tuas atitudes, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, como tu disse, né, Eliane, muito bem colocado, é sobre empreender, é uma atitude perante a vida. Então, essa atitude você pode empreender dentro da sua própria família,
com seus filhos, né? Se você optou por isso, você pode empreender no mundo corporativo, você pode empreender com o CNPJ, mas não necessariamente. Então, eu carrego essa força grande, né, do empreendedorismo, e eu busquei isso e já esteve sempre comigo essa força, essa atitude. O que é essa atitude empreendedora? É você fazer dos desafios da sua vida, dos problemas, transformar eles em oportunidades. Então, para mim, ter saído de um lugar onde me faltavam recursos, onde me faltavam oportunidades, e ter rompido essas barreiras, ter ido morar em Milão durante um tempo, depois ter me mudado para o Rio Grande do Sul, me exigiu muita coragem. Então é essa coragem que a mulher empreendedora ela precisa carregar, trazer de dentro dela. Essa força, essa coragem, e entender que os problemas da vida, os desafios da vida, eles nos aparecem, não é para a gente se vitimizar. Mas por que isso aconteceu comigo? Poxa, justo eu, que isso e aquilo. Não, mas entender o que a vida tem, o que a vida quer me mostrar. O que eu tenho que aprender com esse desafio. Então, em primeiro lugar, eu olhei para dentro de mim, encontrei forças para lidar com todas as adversidades que me apareciam e buscar uma vida melhor, sem me vitimizar, mas entendendo que a vida estava me mostrando algo que eu precisava aprender. E o que eu posso fazer com aquilo? Então, eu entendo que empreender é você sair do papel de coadjuvante da sua história, sair do papel de coadjuvante e assumir o protagonismo da sua vida, fazendo boas escolhas, se nutrindo de conhecimento, porque o que eu percebo hoje é que as pessoas elas ficam um pouco perdidas porque elas têm medo de enfrentar os desafios que aparecem, né? Elas têm medo de fracassar, elas têm medo de falhar, mas a minha dica para quem já viveu várias adversidades na vida é encontrar o seu centro, a sua força interior. Então, o que me move? Qual que é o meu valor? Eu entendi que eu não merecia viver num ambiente que eu não tinha dignidade. Eu entendi que aquilo para mim não era o que eu merecia ter. Então eu entendi o meu valor. E eu passei a sonhar. Eu disse, a partir de agora, eu não quero mais essa vida. A vida que eu quero, eu vou construir. Então é acreditar em si, mas não só viver no acreditar em si, no mundo das ideias, né? Mas você começar por pequenos passos. Eu fui em busca de conhecimento, que eu acredito muito no poder da educação. A educação, ela transforma. Então, eu não tinha livros, não tinha condição de comprar livros, mas eu lia meus dicionários, né? Eu tinha dicionário para ler. Eu não podia frequentar cursos, mas eu fazia os cursos gratuitos que me proporcionavam. E eu sempre busquei dar o meu melhor. Porque não existe resultado, você quer um resultado sem grandes esforços. Você tem que ter muito esforço para atingir grandes resultados. É verdade. É uma coisa muito, muito importante isso que tu trazes, Shirley, porque principalmente nós mulheres, né, a gente às vezes... Para mim, assim, eu sinto que a gente tem mais dificuldades, às vezes, de se entender como uma pessoa potente, uma pessoa que pode transformar o seu entorno, né? E o empreendedorismo, muitas vezes, fica ali muito nessa coisa do homem, né? Enfim, mas depois que a gente se dá valor, que a gente se enxerga, que a gente conhece o nosso propósito, a gente vê, meu Deus, gente, eu posso transformar muito mais do que eu posso crer, né? E eu acho que foi isso que aconteceu contigo, né? O quanto realmente tu te transformou, né? E agora já está iniciando um projeto muito bacana e que vai impactar aí vidas, muitas pessoas, né? Uma comunidade inteira dentro do teu habitat. Exatamente, Eliane. Tudo aquilo que a gente vivencia, ele faz parte de um futuro, de uma jornada que, eu digo assim, Deus, ele dá asas para quem sabe voar. E se você tem um sonho, se você tem um desejo, é porque existe essa capacidade de você conquistar os seus objetivos. Então, eu não tinha, por exemplo, referências de inspiração.
Hoje eu percebi que o que me nutria naquela época, né, quando eu fui criada ali, era beleza. Mas aonde que eu vou me nutrir de beleza num lugar desprovido de beleza? Numa estrada de chão batido que o carro passava, levantava aquele poeirão, né? Então, é você criar as oportunidades. Eu me lembro que eu não tinha água encanada em casa, eu tinha que atravessar a rua para buscar numa vizinha. Então, para nós já era super constrangedor ter que fazer isso. E ainda mais atravessar aquela estrada. E toda vez que eu fazia isso, né, equilibrando os baldes ali com água na cabeça, carregando, eu dizia para mim, eu vou me imaginar que eu estou atravessando uma passarela, estou desfilando. Então eu colocava o balde, e dizia, eu estou desfilando. Então eu usei essa adversidade para eu trabalhar a minha postura, a minha resiliência, a minha criatividade, porque eu sempre fui muito criativa, uma criança que imaginava muito. E então tudo que acontece com a gente não é que acontece porque é um preparo para a tua vida. Quando que eu ia imaginar? Depois, claro, eu fiz curso de modelo, né? Não fui adiante, não me tornei com a altura, enfim. Mas eu aprendi muitas coisas. Então, tudo que você faz é um aprendizado. Então, eu via aquela estrada de chão batido uma passarela de oportunidades para eu desenvolver muitas habilidades dentro de mim. Então, isso me preparou hoje para a gente estar construindo um complexo educacional, turístico, educacional e cultural na cidade de Salvador do Sul. Então, é um empreendimento que está sendo gestado, está nascendo, com o objetivo de transformar pessoas, né, muitas vidas, através da educação, que para mim é uma ferramenta poderosíssima de transformação social, econômica e cultural. E eu vim, né, de um projeto, eu sou fruto de um projeto social. Exato. Então, que foi esse projeto que me levou até a Itália, né, fazer esse estágio. Então, eu quero retribuir isso para a minha comunidade. E como eu gostava muito da questão da beleza, me nutria de beleza, Deus acaba nos preparando para a gente assumir coisas que estão conectadas com as nossas virtudes, com o nosso propósito. Com certeza. E uma vida conectada com o propósito, uma vida conectada com o divino, com essa parte espiritual, ela traz muitos frutos, né? Eu acho que a gente vive um mundo muito de incertezas hoje, né? Mas se a gente encontra essa beleza, tudo vai mais fácil, né? Eu costumo dizer que tem coisas que se beneficiam com o caos. Então, veja bem, eu me lembro que durante a minha jornada acadêmica, eu fui assaltada 8 vezes. Eliane, 8 vezes. Eu poderia ter desistido? Sim, poderia. Para que eu vou me expor? Poderia ter morrido. Mas assim, será que teria realização na minha vida? Será que eu seria a mulher que eu sou hoje? Não sei, provavelmente não. Mas é um risco que eu entendia que eu poderia correr em prol de algo maior. Então, às vezes, a gente enxerga o problema mas é um problema muito difícil. Para que eu estou passando por isso? Eu não sei por qual problema você está passando. Você, Eliane, o nosso cinegrafista, a gente não sabe. Mas todo problema que a gente passa, ele vai nos moldar. Ele está nos trabalhando. Então, eu me lembro que já no terceiro assalto, já estava negociando lá com os criminosos. Não façam isso, pelo amor de Deus. Sim. Mas eu já estava expert nisso. Sim. Mas eu entendi que a vida me pedia que eu seguisse em prol dos meus objetivos, dos meus sonhos, para poder alcançar a minha meta de vida, né? Meu objetivo, que era me formar naquela época. Sem dúvida. E uma outra coisa bacana, assim, Shirley, tu comentaste que quando tu ia para a Itália, né, as pessoas olhavam, assim, os adornos, né? E eu percebo ainda que a gente tem um potencial tão grande aqui no Brasil, né? E tem ainda as pessoas que não enxergam isso, né? Eu queria que tu comentasse a importância da gente valorizar da onde a gente veio, do nosso país, sabe? Porque os outros que estão lá de fora, eles enxergam isso e às vezes nós não enxergamos. Exatamente. Eu me recordo que
que era um expurgo da natureza. Era um expurgo, eram sementes que caíam, né? E ficavam ali no chão. E os ribeirinhos coletavam aquelas sementes e os artesãos ribeirinhos confeccionavam. Então, para você ver que, às vezes, muitas das vezes, a oportunidade está na nossa frente, ao nosso lado, diante dos nossos olhos, e a gente simplesmente não enxerga. E também, por não valorizar, a gente não enxerga. Porque eu não valorizava na época. Eu usava porque eu não tinha condições de comprar joias, muito menos semi-joias. Eu usava biojoias, porque era muito mais prático, era fácil o acesso, era muito mais em conta. Então, o que eu quero te dizer, Eliane, é que isso era só um pedacinho de um todo. Imagina se a gente começar a olhar toda a nossa cadeia, onde a gente vive, o que está disponível, o que a natureza nos dispõe, o que a natureza nos disponibiliza, é muita coisa. Tem muita coisa para se fazer. Muita coisa. Aqui no Rio Grande do Sul também. Nossa, eu visitei esses dias no Morro Reuter um lavandário. Então as pessoas... Ela me contando que não conseguia, estava querendo encontrar a fórmula para fazer bolos de lavanda. Então, ela começou a trabalhar fazendo vários testes, experiências para tentar encontrar a fórmula mágica que ficasse gostoso. Então, de uma lavanda você fazer, e foi um sucesso, ganhou repercussão nacional, de uma lavanda, né, que tem abundância aqui no Rio Grande do Sul, você poder transformar isso em algo, em tortas, bolos, fazer, inclusive, cosméticos. Sim. Então... existe uma oportunidade muito grande que a gente não explora. É verdade. E eu acho que talvez tu tenha os 2 filhos pequenos também, né? Eu acho que passar isso para essa gurizada que está chegando, né? Esse valor, né, sustentável que a gente tem que ter com os recursos naturais, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa transferência, então, de conhecimento para eles também. Eu costumo dizer que o maior legado que eu vou deixar para os meus filhos é a cultura, é aquilo que não é material, são valores imateriais, que é a espiritualidade, a arte que transforma, a cultura e os valores. Então, os meus filhos hoje eu invisto muito em educação, educação de qualidade, música, trabalhar a questão da música na pessoa, na criança, porque a música também transforma. E a sustentabilidade, ela já vem desde muito cedo dentro de casa. A Sara, eu acredito até que essa geração de hoje, as crianças estão muito mais conscientes, né? Elas têm uma sensibilidade muito maior, elas nos ensinam. Então, a minha filha, ela tem 8 anos, hoje ela é um maior exemplo para a nossa vida. Ela nos ensina a ter todo um cuidado com o meio ambiente, com o nosso ecossistema, os animais. Ela, inclusive, vai ser veterinária. Ela já disse, eu vou ser veterinária. Então, a gente aprende muito com essa geração de hoje. Mas eu acredito muito que numa educação que conecte inovação e sustentabilidade para um futuro melhor, para que a gente possa, através da educação, gerar transformações sociais e sustentáveis, né? Para que essas crianças, essa nova geração entenda os pilares da sustentabilidade para poder ter mais prosperidade na vida. Com certeza. E a gente viveu, né, Shirley, agora há pouco tempo aí, uma crise, né, muito forte com as enchentes, né? Talvez lá na tua cidade também tu tenha passado por isso. Aqui em Novo Hamburgo a gente passou, Porto Alegre, enfim... Que foi muito triste para todos nós, né? A gente, mesmo que não diretamente afetados, né, a gente sofreu com isso, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa percepção coletiva que a gente deve ter também com o nosso entorno, né? Para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, que passa muito rápido. Eu tenho uma admiração muito grande pelo povo gaúcho. Vocês são de uma força, de uma garra tão grande e de uma empatia tão grande. É essa força que o nosso empreendedorismo precisa e
eu acredito que vai adiante, que segue, porque isso está encurtido na cultura de vocês, né? Você já tem esse histórico de um povo desbravador que veio desbravar terras. A minha cidade, ali em Salvador do Sul, no nosso empreendimento, foi fundado por jesuítas, né, alemães. Então, eles saíram, foram para lá, um lugar que só era mata, animais. Então, isso vocês carregam essa força muito grande. E é essa força que vai transformar o Rio Grande do Sul. Ela é a chama, né? Ela reacendeu muito mais forte agora com essas adversidades que a gente passou. Então, o que eu vejo muito é essa solidariedade do povo gaúcho, muito grande, muito forte. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul há 15 anos e cada vez mais eu aprendo muito com vocês. Me tornei fã do gaúcho. Já és uma gaúcha, com certeza. Sou mais fã ainda. Com certeza. Shirley, muito obrigada, né? Eu não sei se queres deixar algumas redes sociais, assim, como é que as pessoas podem continuar esse bate-papo, né? Quer conversar um pouco mais contigo, quer saber um pouquinho mais de como a gente enfrenta esses desafios na vida. Como é que a gente te acha? Meu Instagram é Shirley Balbino. Muito bem. Gente, assim, ó, foi um prazerzão mais uma vez, Shirley, estar aqui contigo, né? As pessoas inspiram assim, nossa, tá radiante aqui, porque realmente sei, né, o quanto é inspirador a gente ver pessoas como você, né, trazendo essa história, sendo bastante humilde aqui de trazer, de abrir o coração, né, para todos nós, né, com as suas dificuldades, né, com os seus desafios, mas que com certeza vai fazer alguém, pelo menos uma pessoa aqui, com certeza vai ser impactada com a tua fala. Eu agradeço de coração. Eu que agradeço, Eliane, fico muito feliz. E eu costumo dizer, impactando uma pessoa, já inspirando uma pessoa, a gente já ganha muitas, já fica muito feliz, né? Então é isso, eu agradeço a oportunidade e muito obrigada, Eliane. Eu agradeço mais uma vez a você e agradeço as pessoas que estão aqui comigo, né? E já convido para estarem na próxima semana com mais o programa As Pessoas Inspiram aqui, que também vai estar, ó, supimpa.